Tá, sim, eu sei que isso é loucura. E sim, eu fiz isso. Ai, porque vamos combinar, vai. Qual é a chance disso dar certo? Você conhece a pessoa ontem, aí hoje já tá aceitando um convite pra ir pra casa dela, em outra cidade, pra passar o fim de semana inteiro. Isso é tipo jogar The Sims, mas no modo hardcore da vida real, onde o tutorial foi ignorado e você clicou direto em viajar com desconhecido. Ganhe mais 50 de risco de morte. Se alguém me contasse isso, eu iria rir muito. Essa pessoa aí sou eu nos meus piores delírios românticos e sociais. E sabe o que é pior? Eu fui com mala feita, com fé em Deus e num ônibus intermunicipal, do jeitinho que as histórias de desaparecimento gostam. E começam, mas ali fui eu, plena, achando que ia viver um final de comédia romântica e não um episódio piloto de True Crime. E como é que eu, uma pessoa jovem, racional, equilibrada e com amor próprio, a vida reagir? Eu aceitei na mesma hora porque eu sou uma palhaça. Porque claramente o que poderia dar errado ao aceitar um convite para ir na casa de um homem de outra cidade que eu só conhecia por memes no Instagram, e isso grita roteiro de filme de suspense. Só que escrito por uma roteirista que gosta de ver perigosamente e não tem plano de saúde. Tá, o nome dele era Júlio e a amizade era aquela de internet mesmo. Uns comentários em posts, um kkk, um caps lock exagerado. Bora jogar alguma coisa qualquer dia? E que isso nunca acontecia de verdade. Até que do nada vem esse convite nível: meus pais viajaram, vem aqui em casa fazer qualquer coisa menos bom senso. Ele mandou a seguinte mensagem: por que você não passa o fim de semana aqui? Eu: porque é perigoso, né? Eu nem te conheço direito, não sei se você é confiável, a gente nunca se viu pessoalmente. Também eu, a 3 segundos depois: me manda o endereço, já tô fazendo a mala. Simplesmente a pior versão de mim mesma venceu. Exatamente, amiga, a minha ansiedade nessa hora estava batendo palmas, pulando, gritando: é hoje que a gente morre, ou agora. Porque veja bem, eu, uma cidadã que entra em pânico para atender ligação de número desconhecido, resolvi simplesmente dormir 2 dias fora da minha casa, num ambiente desconhecido, com uma pessoa que eu conhecia há um mês e exclusivamente pela internet. Não sei o que é mais insano, essa decisão ou o fato de eu ter levado desodorante como se fosse me proteger de um possível crime. E detalhe, bem importante, eu nunca tinha feito isso, nem com os meus amigos da minha própria cidade. Gente, eu conheço desde que eu usava mochila com rodinha. Sempre dava um migué do tipo: minha mãe me deixou. Eu tenho um compromisso. Meu cachorro tá com ansiedade. Sendo que eu nem tenho cachorro, mas eu tenho ansiedade. Sério? Mas com o Júlio, o forasteiro misterioso do Instagram, eu falei: vambora. Quem sou eu na fila do pão? Ninguém sabe. Mas aparentemente eu sou a doida que vê a placa perigo e diz: deve ser um nome de perfume. Eu topo, respondeu o Júlio, fingindo que tinha tudo sob controle, quando na verdade meu coração estava tipo o foguete de São João, só esperando a hora de explodir. Porque olha só, aceitar passar um fim de semana na casa de um desconhecido de outra cidade é praticamente um convite para uma aventura digna de série policial, vamos admitir, com uma pequena pitada de comédia e um terror psicológico. Mas eu estava ali, toda corajosa, mandando esse eu topo como se fosse a protagonista de um filme de ação, quando na real eu mal sabia onde estava me metendo. Enfim, o importante é, eu disse que topava e não tinha mais volta. Que comece o caos. E o prêmio da pessoa que nunca conseguiu dizer não para ninguém vai direto para Angel, sou eu. A gente combinou tudo, como seria o fim de semana, o que levar e principalmente como eu chegaria naquela cidade estranha. Porque, né? Não conhecia nada. Eu estava tão nervosa que parecia que eu ia fazer intercâmbio na lua. 2 dias antes da viagem, já tava com a mochila pronta, arrumada e com a previsão de agente secreto da NASA. Pensando em todas as possibilidades, pensando em todos os possíveis desastres que podia acontecer. Tipo, e se o ônibus atrasar? E se eu me perder no meio do nada? E se o GPS me levar pra uma favela perdida? O dia chegou, acordei cedíssimo e fui direto pro ponto da stop. E a cada quilômetro que passava, eu só repetia na minha cabeça: tem que parar no primeiro ponto, tem que parar no primeiro posto de gasolina, tem que parar no primeiro posto de gasolina, tem que parar no primeiro posto de gasolina. Até que, pasmem, só parei no 4º posto. Socorro. E
Agora, eu não tinha dados móveis, eu não tinha internet, eu não tinha nada. E o que uma pobre morta faz? Só me restou pedir a ajuda divina. Mas adivinha? Deus estava do outro lado da rua. Mais precisamente no Igreja Universal. Então lá vou eu, toda tímida, parecendo uma menininha do interior que vai pedir um copo d'água. Eu me aproximei dos crentes e fiz o pedido mais humilde do mundo. Oi, moço. Será que rola um Wi-Fi aí para uma pecadora perdida? E olha, eles foram gente fina e me deram a senha, hein? E lá fui eu, mandando mensagem pro Júlio, que estava só 3 quilômetros longe de mim. Por coitado, ele veio de bicicleta até onde eu tava. E olha, a bike não tinha garupa, então a gente voltou a pé mesmo, como amigos fitness. E eu doida, sem jeito pra conversar, sem usar figurinha do WhatsApp. Eu parecia um extraterrestre tentando entender a língua humana. Depois de meia hora andando. E claro, ele me explicou o caminho, tipo o GPS humano, pra eu nunca mais me perder no meio do nada. A gente finalmente chegou na casa dele. Ao entrar, eu fui apresentada pra todo mundo da família. A mãe, a sobrinha, o cão, o gato, o sobrinho e, é claro, né, a estrela tecnológica da casa, a Alexa. Sim, o miserável tinha um Alexa, a coisa mais high-tech que eu já vi, pessoalmente, é claro. A danada só faltava dizer que vai dominar o mundo em 2033. Eu olhei pra Alexa e já falei, querida, não vai ter aliança minha nesse plano de dominação, viu? Você que se vire. Depois disso, eu me joguei no sofá pra ver os memes de chocolate com o Júlio, que é a melhor terapia que existe. Sabe, é muito estranho se adaptar aos hábitos dos outros, né? Tipo, o horário de dormir, que é tipo outro fuso horário. O horário de comer, que parece uma piada. E os costumes, que mais parece de outro planeta. Olha, eu sou fresca pra comer. Basicamente um padrão nacional. Mas a vergonha de parecer uma criança mimada era tão grande que eu acabei comendo quase tudo. Só não quis saber de pimenta que eu odeio de paixão. E o bonitinho? Eu dormia tarde, acordava tarde, ou seja, eu já estava acordada 5 horas antes dele, com fome e morrendo de vontade de tomar café. Só que eu não podia sair por aí sozinha, né? A vergonha batia forte. Então a minha solução era o quê? Era sobreviver à base de saliva, tentando enganar o estômago até ele acordar. Aí sim eu conseguia sentir o gostinho do café com pão, que naquelas horas parecia um banquete mais esperado do ano. Ai, o que mais sentia falta era de poder ficar sem camisa em casa, sabe? É um costume familiar meu de ficar mostrando meu tanquinho de gorda pra todo mundo, com aquela liberdade total. Mas lá, sendo puritana, recatada e prendada, ou pelo menos tentando, eu não podia ser essa atrocidade em casa alheia, né? E os pum, sim, minha galera, e minhas flatulências, meu Deus, eu segurei tanta coisa nesses dias que dava pra encher um pula-pula inflável, e ainda sobrava ar. Tinha que soltar fracionado, tipo, o Júlio saía, eu liberava 1/3 do pum, ele voltava, eu ia pro banheiro, dava uma descarga no time certinho pra disfarçar. Música na Alexa pra abafar o som. Claro, quando você tá numa cidade nova, bate aquela vontade de conhecer tudo. Virar turista oficial, né? Eu também queria sair correndo pra explorar tudo. Mas aí a chuva decidiu virar o chefe da festa e não deixou a gente sair nem pra comprar um sorvete. Que troca. Resultado, ficamos em casa vendo filme, fofocando e rindo. Tipo uma verdadeira festa do pijama. Das meninas, com meninos. Ah, também tem a história do macarrão. Imagina só, eu tava lá toda feliz mostrando meu talento ninja pra picar alho. Aí de repente, um grito do Júlio que me deixou em modo alerta máximo. Eu me aproximei da panela e o que eu vejo? O macarrão, ele veio com um plus grátis. Um exército de insetinhos na embalagem lacrada. Lacrada. Poderíamos devolver? Sim, porém a bodega já estava fechada. Então ficou só a opção de Masterchef de remover os intrusos por um com a colher. Tipo aquele jogo de paciência, só que na cozinha. E aí, como bons guerreiros da fome, fingimos que nada aconteceu, metemos o garfo e comemos como se estivéssemos no Masterchef, servindo o prato mais exótico do pedaço. Terminamos a noite com um biscoito / bolacha recheada de sobremesa e a gente foi dormir. Mas antes, só faltava só tomar minha pílula. Eu fui procurar ela e nada. A coisa mais importante que eu não podia esquecer, eu esqueci. A pílula da ansiedade. Aquele momento que você percebe que vai ter que passar 2 dias sem seu escudo protetor e a ansiedade já estava começando a fazer fila na porta da sua cabeça. Fiz meditação, tentei dormir, mas a mente parecia uma barbúdia de ideias malucas. No dia seguinte, eu acordei e tive que contar ao Júlio a má notícia. Meu maior medo
era que ele achasse que eu não gostei de ficar na casa dele. E olha que eu amei, eu só não queria passar uma crise na frente dele, porque aí virava vergonha pros dois, tipo cena de filme ruim. Eu expliquei a situação pra ele, ele foi super compreensivo, e no dia seguinte lá fui eu voltar pra casa com a promessa de que na próxima vez eu não esqueço a pílula. E foi assim que terminou minha primeira experiência de dormir na casa de um amigo de outra cidade, cheio de imprevistos, gafes e risada, desde os perrengues pra chegar até os bichinhos nadando no macarrão. Mas apesar de tudo, e do fiasco da pílula, sobrevivi e me diverti muito. Oi, moço, será que rola um Wi-Fi aí?